o livro de Cantares de Salomão é o livro em que Salomão escreveu na sua juventude. É o livro que mostra de forma clara a paixão, o fogo, o amor que esse homem sentia por uma mulher, por uma sulamita. Não é citado o nome dessa mulher, só a região em que ela habitava. Ela era uma mulher que tinha a pele mais escura do que as outras. Por isso, em muitas situações, ela foi reprovada e rechaçada pelas pessoas que moravam ali. Existe um versículo neste livro que chama ela de alguém que foi queimada pelo sol, tá ok? E este livro retrata o quê? O amor de Salomão por esta mulher e o amor desta mulher a Salomão. Este livro, então, ele aponta para o amor de Cristo pela igreja e o amor também da igreja em relação a Cristo. Então, ali, neste relacionamento de Salomão com a sulamita, está sendo retratado o amor que Cristo tem pela igreja e também que a sulamita, a igreja, tem por Jesus. E neste livro, nós vamos encontrar muitas palavras aqui que, se a pessoa não tiver um discernimento espiritual, ela vai levar para um contexto sexual, erótico. Porque existem versículos que realmente citam alguns termos, tá? E esses termos nós podemos citar aqui em qualquer ocasião, tá? Mas precisamos de tempo para explicar o seu significado, explicar o que realmente significa, o que quer dizer. Mas o que fica claro é que o amor de um para com o outro retrata o amor de Cristo para com a igreja e da igreja para com Jesus. Quando Salomão escreve este livro, Salomão está na sua juventude, cheio de paixão, cheio de fogo, sabe, apaixonado, querendo estar perto. E ele faz declarações profundas à sua amada, e ela faz declarações profundas a ele. Quando Salomão escreve Provérbios, Salomão está na sua maturidade. Salomão agora, ele age com toda a sabedoria que Deus deu a ele. Afinal de contas, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Então Salomão, ele escreve Provérbios quando ele está no auge, sabe, na sua maturidade, aos seus 50, 60, 70 anos. Mas quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, Salomão já está num período, sabe, do fim da sua vida, muita idade. E Salomão, então, ele começa a reparar, notar que toda a sua vida, as paixões, tudo que ele recebeu, tudo que ele construiu, não passava de vaidade. Então são os 3 períodos da vida de Salomão. E quando Salomão escreve isso aqui, Salomão, sem saber, ele está apontando para algo extraordinário que nós podemos dizer aqui hoje. O versículo 10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? É uma pergunta. Quem é essa que aparece como a alva do dia? O que é a alva do dia? A alva do dia é o momento em que a luz do sol começa a aparecer depois de uma noite escura. A alva do dia é o momento em que a tranquilidade começa a suplantar o medo de um momento de escuridão, tá? A alva do dia é aquele momento em que o frio da noite está passando e o calor do sol começa a aparecer, surgir e aquecer as pessoas. A alva do dia é aquele momento em que a pessoa acorda, olha pela janela e vê não mais uma noite, mas ainda não é um dia. Apenas o dia está começando a nascer. A alva do dia, aqui num contexto espiritual, nada mais é do que uma igreja que estava saindo de um período de escuridão, uma igreja que está saindo de um período de medo, uma igreja que está saindo de um período de frio espiritual. Que igreja é esta? A igreja que Jesus havia recém-inaugurado, ou melhor, recém-formado durante o seu ministério. Durante 3 anos e meio de ministério de Jesus aqui na terra, ele chamou os discípulos, ele formou a sua igreja. Na cruz, ele consolidou esta igreja. A igreja estava formada, e na cruz do Calvário, essa igreja recém-formada, agora quando
quando vê Jesus sendo crucificado, esta igreja está vivendo um período de escuridão, um período de medo, um período de sentimento de abandono. Afinal de contas, Jesus, aquele que formou a igreja, que ensinou os discípulos, suspirou na cruz dizendo: tetelestai, a dívida está paga, está consumado, está resolvido o problema da humanidade. Então a igreja, neste momento, quando ela vê o mestre sendo crucificado e tirado da cruz, eles se escondem em Jerusalém e ficam vivendo um período de escuridão, um período de medo, encolhido, com medo dos judeus. Então esta igreja é a igreja que Salomão, sem saber, está falando, alva do dia. É a igreja que está saindo de um período de escuridão e agora contemplando a luz do sol raiar. Sabe por quê? Porque quando eles entram num período de escuridão, ao terceiro dia, a Bíblia diz que quando a noite ela está mais escura, Salmo capítulo 30, versículo 5, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então, esta igreja está vivendo um período de escuridão, de medo, sentindo-se abandonada. Mas ao terceiro dia, a alva começa a aparecer. Porque de manhãzinha, a Bíblia fala que 3 mulheres foram ao sepulcro para procurar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, elas veem a porta removida, a pedra removida, um ser resplandecente assentado na pedra. Quando elas se achegam ainda com medo, porque estão vivendo a realidade de uma noite escura, elas chegam diante da pedra. Aquele anjo que está sentado na pedra fala: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que já está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então esta igreja é a igreja que está saindo de uma escuridão de medo e experimentando a alva do dia. Glória a Deus, aleluia. Naquele mesmo dia, ainda de tarde, esses homens recebem a notícia através dessas mulheres. Não acreditam, mas a Bíblia nos diz em João capítulo 20, do versículo 18 a seguir, dá para colocar na tela para nós? João capítulo 20, versículo 18 a seguir, diz assim, olha: e Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Continua até o 22. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, nesse mesmo dia, olha, e cerradas as portas, os discípulos com medo, vivendo uma noite, medo, escuridão, frio espiritual, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou quem? Chegou quem? Chegou quem? Jesus. A noite acabou, porque a alva do dia está começando a raiar. Chegou Jesus, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, não tenham medo desta noite, porque eu estou aqui com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Último versículo, próximo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, depois de uma noite de escuridão, surge a igreja alva do dia. Glória a Deus, aleluia. Salomão, 900 anos antes disso acontecer, já havia escrito, sem ver o cumprimento desta profecia, da sua palavra. Mas o texto não termina por aí. O texto diz assim, olha: formosa como a lua. Quem é esta que vem como a alva do dia? Diga assim: é a igreja. Quem é essa que vem formosa como a lua? Quem é? É a igreja. A igreja nem existia, e Salomão já estava falando sobre ela. Glória a Deus. Esta igreja que veio como a alva do dia, ganhou almas, cresceu, expandiu, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se convertem. Atos capítulo 4, no segundo sermão de Pedro, mais 5 almas se convertem.
Atos capítulo 7, Estevão é morto apedrejado, a igreja ainda cresce mais. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo entrega a vida a Cristo, tem um encontro com Jesus. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Jesus salva a família de Cornélio e ainda batiza com o Espírito Santo. Atos capítulo 13, sabe, os discípulos e os apóstolos estão orando e Deus manda enviar Paulo e Barnabé para fazer a primeira viagem. Tá certo? Atos capítulo 16, Paulo e Silas são presos, mas estão cantando por volta de meia-noite. Deus manda um terremoto e liberta, aleluia, eles da prisão. Atos capítulo 19, eles chegam na cidade de Éfeso, perguntam: vocês já conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: nunca ouvimos falar. E Paulo orou por eles, aleluia, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então essa igreja cresceu, mas quando chegou por volta de 70, essa igreja começou a viver um período de perseguição. Essa mesma igreja que cresceu, feliz, agora está crescendo, porém debaixo de perseguição. Porque a partir de 65, 64, 65, Roma começa a se levantar contra a igreja. Nero coloca fogo em Roma, e a cidade está pegando fogo, e Nero vai para a sacada do seu palácio ouvindo ópera, e aquelas pessoas morrendo queimadas. Quando apaga o fogo, ele fala: foram os cristãos que fizeram isso. E ele chama um homem chamado General Tito, e fala: vá a Jerusalém, acabe com tudo lá. E a igreja começa a sofrer uma perseguição que durou não somente anos, mas séculos. Séculos. Milhões de cristãos foram mortos. Mulheres grávidas tinham suas barrigas abertas. Os fetos tirados e gatos vivos foram colocados dentro e costurados. Eles abriam estradas, fincavam estacas. E para voltar para casa, eles fincavam mulheres vivas nas estacas. Derramavam azeite e colocavam fogo para alumiar o caminho para voltar para casa. Crianças, homens e mulheres eram colocados no Coliseu junto com leões. E é por isso que Salomão fala: quem é essa que vem formosa como a lua? É a mesma igreja. Porque ele está vendo a formosura da lua. Só que antes de ver a formosura da lua, Salomão está vendo nuvens entre ele e a lua. As nuvens representando a perseguição. Mas o Coliseu não conseguiu parar a igreja. A perseguição não conseguiu parar a igreja. Nenhum dos 12 Césares conseguiram parar a igreja. O leão não conseguiu parar a igreja. Ao ponto dos imperadores falarem: este povo é ruim, porque o sangue dele parece semente, a gente mata um, brota 10. Aleluia, ele não conhecia o poder que está, aleluia, dentro de algo chamado igreja. Aleluia, por isso que você não pode se dobrar diante de luta, de perseguição, de desafio, de dificuldade, porque o mundo está para saber e conhecer e descobrir o que é um crente cheio do poder de Deus. Ninguém para, ninguém para. Tem alguém cheio do poder de Deus aqui? Oh, aleluia! Oh, glória! Podem fechar ministérios. O ministério lá está fechando, o outro está fechando ali. Líderes estão abandonando uma igreja grande da nossa época por causa de um problema que teve lá. Sabe? Líderes que não foram forjados. Tá? Porque um líder que abandona uma igreja porque está passando por um problema, nunca enfrentou o que é realmente uma arena, uma dificuldade, uma prova. Porque líder que é líder, pastor que é pastor, sabe? Pessoas que fazem parte de liderança que nem a gente está vendo aí, sabe? Estou me desligando do ministério tal, porque aconteceu tal coisa. Na hora do filé mignon, estava todo mundo comendo na mesa,
mas agora que apareceu o osso para roer, é um monte de gente abandonando. Sabe, irmão, líder não faz isso. Líder chamado, realmente ungido pelo poder do Espírito Santo, na hora da bênção está junto, na hora da prova está junto. Não abandona, não abandona, não abandona, porque experimentou o doce do mel, mas também conhece o amargo do fel. Não abandona. Diga assim: quem é esta que vem como a alva do dia? Responda: quem é? É a igreja. Quem é essa que vem formosa como a lua? Hã? Quem é? É a igreja. Glória a Deus. É a igreja. Essa perseguição durou nada, de 70 depois de Cristo até mais ou menos 1350. Milhares, pastor Reginaldo, de cristãos foram mortos, decapitados, sabe, arrastado pelas cidades, partidos ao meio, crucificados de ponta cabeça, escalpelados, couro da cabeça sendo retirado vivo, sabe? Pessoas que tiveram seus órgãos, seus membros espalhados pelas ruas de cidades para servir de exemplo. Pessoas que viam filhos sendo partidos ao meio, convidados a dizer assim: nega Jesus e sirva ao império. É por isso que Paulo fala que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. É nessa época, tá? Porque se você falasse que Jesus era Senhor, você morria. Famílias, pais e mães ajoelhados diante dos filhos sendo soltos numa arena, e o leão uma semana sem ver carne, e eles diziam: nega que eu perdoo vocês e não deixo o leão comer seus filhos. E eles falavam: pode soltar o leão, porque ele vai agora e em seguida eu vou me encontrar com meu Senhor. Aleluias, glória a Deus. Quando mataram o bispo da igreja de Esmirna, de Apocalipse, chamado Policarpo, colocaram ele na fogueira. Colocaram Policarpo na fogueira, amarraram num tronco, encheram de madeira embaixo, reuniram toda a cidade, colocaram gravetos embaixo e troncos em cima, e ele em cima dos troncos amarrado, e disseram: nega Jesus que a gente não acende a fogueira. E ele, aos seus 87 anos, disse: me solta, porque eu não sou digno de morrer por Jesus de mãos presas. Me solta, e pode acender a fogueira, porque vocês só vão queimar por fora o que já está pegando fogo por dentro. Quando acenderam a fogueira, Policarpo cantava, dizendo: eu estou morrendo aqui, mas já estou vendo o lugar para onde eu vou. E diz a história que Policarpo não morria na fogueira, até que alguém resolveu furar o seu lado. E quando furou o seu lado, saiu tanto sangue com água que apagou mais da metade da fogueira onde ele estava sendo queimado. E todos sentiram um perfume que nunca haviam sentido até aquele dia. O bispo da igreja de Pérgamo, sabe, chamado Antipas, de Apocalipse 2, 13 e 14, a fiel testemunha, na cidade aonde está o trono de Satanás, que a Bíblia fala, fizeram um bezerro de bronze, colocaram esse bispo da igreja de Esmirna dentro do bezerro de bronze, da barriga, deixaram os 2 olhos do bezerro abertos, 2 buracos, colocaram a fogueira embaixo e gritaram para ele: Antipas, nega Jesus que a gente não acende a fogueira. E quanto mais diziam nega Jesus, mais ele subia o som da tua voz adorando a Jesus. O bezerro queimou, derreteu, Antipas morreu, mas ele não negou a Jesus. Mataram Antipas, mataram Pedro, Paulo, João, mataram todos, mas a igreja continuou crescendo.
continuou crescendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o texto continua dizendo: quem é essa que vem brilhante? Põe na tela para mim o texto de 6:10. Brilhante como o sol. Olha aí, quem é essa que vem brilhante como o sol? Quem é? É a igreja, a mesma igreja. Glória a Deus, é a igreja da cruz, é a igreja da perseguição. Mas quando chegou por volta de 1315 mais ou menos, aleluia, Deus levantou dois homens, um chamado John Hus e outro chamado John Wycliffe. Esses dois homens incendiaram o mundo, se levantaram contra as doutrinas da igreja romana, porque começaram a ler a Bíblia, que era proibido até então. Somente os ricos e poderosos tinham acesso ao texto, mas começaram a ler a Bíblia, e aí começaram a se levantar contra. E a história diz que queimaram John Hus também, e ele na fogueira disse assim: vocês hoje estão matando apenas um pato, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão matar. É a igreja brilhante como o sol chegando, saindo por detrás, aleluia, do nevoeiro. Glória a Deus. A lua escondida nas nuvens vai passar, a noite está passando e o sol está chegando, e vem chegando uma nova igreja, uma igreja que não tem medo de arena, não tem medo de leão, não tem medo de cara feia, não tem medo de nada, uma igreja que não tem medo do diabo e dos seus ardis, uma igreja que ora, que jejua, que lê, que prega a palavra de Deus e não tem medo de cara feia. Depois de 100 anos, no ano de 1417, se não me falha a memória, nasce um homem chamado Martinho Lutero, alemão, na cidade de Eisleben. E ele está estudando para se tornar um monge, mas lá dentro do monastério ele tem acesso a Romanos capítulo 1, e um versículo diz assim: o justo viverá pela. E ele começou a olhar e falar: mas a igreja está dizendo que para ser salvo tem que pagar, para ser batizado tem que pagar, para casar tem que pagar, mas o texto está dizendo que o justo viverá pela fé. Tem coisa errada. E a Bíblia diz que no ano de 1517, no dia 31 de outubro, um dia antes do dia de Todos os Santos, que é um dia antes do dia de Finados, 31 de outubro, ele elabora 95 teses, dizendo: está errado, a Bíblia diz isso, está errado, a Bíblia diz isso, está errado, a Bíblia diz isso, está errado, a Bíblia diz isso. 95 teses. À noite ele vai, num dia antes, na madrugada do dia de Todos os Santos, 31 de outubro, e prega 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Quando o povo chega para comemorar o dia de Todos os Santos, as portas ainda estão fechadas e eles estão lendo tudo aquilo que Martinho Lutero colocou. E ali começa algo chamado Reforma Protestante. Uma igreja que estava escondida atrás do nevoeiro e das nuvens começa a brilhar como o sol. Aleluia. Não muitos anos depois, a primeira Bíblia é impressa por um homem chamado Gutenberg, na Alemanha. Aleluias. E depois de Martinho Lutero vem João Calvino e muitos outros, homens incendiados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Tentavam matar um, e quando conseguiam matar um, se levantava dois. Tentavam matar dois, quando matavam dois, se levantavam quatro. Tentavam matar quatro, quando matavam quatro, Deus levantava 8. Aleluia! Aleluia! No começo do século passado, aqui no nosso país, quem não fosse declarado da igreja do Estado, nem casar podia. Sabia disso? Se não fosse batizado na igreja do Estado, nem casar poderia. Você sabia que se não pertencesse à igreja do Estado, porque por volta do ano 313 por aí, a igreja se juntou ao Estado, onde houve a separação.
No começo do século passado aqui, nós tivemos aqui o fundador da Assembleia de Deus no Brasil, chamado Gunnar Wingren. A sua esposa, Frida Wingren, não conseguia sepultar sua filha, porque ninguém sepultava, nem o cemitério aceitava, porque eles eram crentes e não eram batizados na igreja do estado. A mulher andou estados de um lado para o outro, levando a filha para sepultar. Nem isso fez com que a igreja parasse. Porque a igreja não está alicerçada no nome do pastor Cláudio. A igreja não está alicerçada no nome de Silas Malafaia. A igreja não está alicerçada no nome de apóstolo Rina. A igreja não está alicerçada em Estevão Hernandes. A igreja não está alicerçada em homem nenhum. A igreja tem um dono. Ela está alicerçada num homem que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Ele pode tocar na tua vida hoje e fazer você compreender que as lutas que você está vivendo são momentâneas, e que as lutas que você vive hoje não hão de se comparar com a glória que em você há de ser revelada amanhã. Alva do dia, formosa como a lua, brilhante como... E já interessante que formosa como a lua, não é? Olha as fases da lua, já parou para pensar nisso? As fases da lua. Minguante significa de lua grande, ela vai minguar, diminuir, certo? João disse: importa que ele e eu mingua. Assim é a igreja. Glória a Deus. Assim é a igreja. Glória a Deus. Tá? Lua crescente. Quando eu desço, ele cresce. Quando eu me humilho, ele me faz crescer. Porque tem gente aí que diz que os humilhados serão exaltados e diz que está na Bíblia. Não está na Bíblia de ninguém. Não existe esse versículo. Os humilhados serão exaltados. Lucas 11:14 ou 14:11, não. Lá diz que o que se humilha será exaltado. Então, quando eu me humilho, Deus me exalta. Se eu me exalto, Deus me humilha. Lua cheia, ó, lua cheia. Eu posso dizer que lua cheia a gente está vivendo aqui hoje. Eu estou cheio, irmão, da glória do Senhor. Estou cheio. Glória, estou cheio, irmão. Formidável como um exército de bandeira. Sabe quando as bandeiras eram levantadas? Sabe quando as bandeiras no exército eram levantadas? Quando estavam saindo para a guerra. A gente não quer guerrear contra ninguém. Nós não guerreamos contra pessoas. Eu não guerreio contra vizinho, patrão, funcionário, não. A nossa guerra não é contra pessoas, carne e sangue. A nossa guerra é contra as potestades. A bandeira era levantada quando ia para a guerra, e a bandeira permanecia levantada quando se voltava da guerra, trazendo a vitória. Você tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Tem Bíblia? Tem ou não? Mantenha ela, levanta ela. Levanta a sua Bíblia. Pastor, está no celular, então levanta esse celular aí, irmão. Pelo menos usa para uma coisa boa também, né? Levanta. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército de bandeira? Balança a sua bandeira. Oh glória, balança a sua bandeira. Porque você é sobrevivente. Satanás lutou para você não chegar aqui essa noite, para você não ouvir essa palavra. Mas Jesus manda te dizer: você é sobrevivente. Fica de pé adorando ao Senhor.